Olha, essa é talvez uma das perguntas centrais, mais profundas de toda a Escritura. E a resposta que Deus deu para Israel lá no deserto foi, na verdade, um projeto de engenharia divina, uma estrutura toda cheia de significado. Vamos mergulhar nessa resposta. É que, nesta análise, a gente vai ver como o tabernáculo era muito mais do que só uma tenda no deserto. Ele era uma sombra profética, sabe? Um verdadeiro modelo em escala da maior de todas as realidades, que virem em Jesus Cristo. Então, nosso roteiro vai ser esse. A gente começa entendendo por que o tabernáculo existiu, depois a gente passa por cada um dos seus espaços sagrados e, por fim, a gente chega no seu cumprimento final e perfeito. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o propósito, a razão de ser. Afinal, por que Deus pediu para construírem uma estrutura com tantos, mas tantos detalhes assim? Sabe, o tabernáculo era, na prática, a forma de Deus dizer: eu quero estar com vocês. Não como uma divindade distante, intocável, mas como um rei que arma sua própria tenda bem no centro do acampamento, dividindo a jornada poeirenta do deserto com todo mundo. Ele era literalmente o coração pulsante da vida de Israel, seja na parte religiosa, moral ou social. E para a gente conseguir sacar a profundidade do tabernáculo, a gente precisa de uma lente específica, a tipologia. Cada peça, cada material, nada ali está por acaso. São todos símbolos, figuras, que apontam diretamente para a pessoa e para a obra de Jesus. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer a caminhada que um israelita faria, seguindo o caminho que Deus projetou para que a gente pudesse se aproximar dele. Olhando esse layout, a gente tem uma visão geral. Do lado de fora, o pátio, que era acessível ao povo. No centro, dentro da tenda, o lugar santo, onde só os sacerdotes podiam entrar. E bem lá no coração de tudo, o compartimento mais interno, o lugar santíssimo, onde a presença de Deus habitava. Até a escolha dos metais conta uma história. Repara só, quanto mais perto da presença de Deus, mais precioso e puro o material se torna. Isso mostra uma santidade que vai crescendo, sabe? Começa no bronze do julgamento e vai até o ouro puríssimo da glória divina. Logo na entrada, a primeira peça, uma peça que era impossível de ignorar, o altar de bronze. Ninguém podia seguir em frente sem antes passar por ali. Era um lembrete constante de que o caminho para Deus começa com o perdão, com a expiação pelo pecado. Então, o ponto central é que aquele altar, ele basicamente gritava a mensagem do Evangelho. O pecado exige um sacrifício. E isso é uma figura brilhante da cruz de Cristo, o sacrifício único e perfeito que nos reconcilia com Deus. Depois do sacrifício, vinha a purificação. Antes de poder servir na presença de Deus, os sacerdotes tinham a obrigação de se lavar nessa pia. A santidade de Deus não exigia só expiação, mas também pureza. E essa pia, claro, simboliza nossa santificação contínua. Depois de sermos justificados pelo sacrifício de Cristo, nós somos chamados a uma vida de pureza, sendo lavados pela palavra de Deus para poder servir a Ele de uma forma que o agrade. Ok, agora vamos entrar na tenda em si, no lugar santo, um espaço reservado para os sacerdotes ministrarem diretamente diante de Deus. Dentro desse espaço, a gente encontra 3 móveis feitos de ouro: a mesa dos pães, o castiçal e o altar de incenso. Cada um deles tinha uma função bem específica no serviço a Deus. À direita, a gente tinha a mesa com os pães, que era um símbolo da comunhão e do sustento que vem de Deus, apontando, claro, para Cristo, o nosso pão da vida. Já à esquerda, o castiçal de ouro. Como era a única fonte de luz ali dentro, ele era uma representação perfeita de Cristo, a luz do mundo, que ilumina nosso caminho. E bem ali, em frente ao véu, ficava o altar de incenso. Aquele incenso que subia sem parar simbolizava as orações e a adoração do povo chegando até Deus. Era um serviço de intercessão que nunca cessava. Bom, nós atravessamos o pátio, entramos no lugar santo e agora chegamos na fronteira final, o lugar mais sagrado de toda a terra. Aquela cortina não era uma porta, era uma barreira. Os querubins bordados nela eram como guardiões, lembrando a todo mundo que o pecado nos separa da glória de Deus. O acesso era basicamente proibido. E aí, no exato momento da morte de Cristo, aquele véu se rasga. E olha que detalhe incrível, não de baixo para cima, como se uma mão humana tivesse puxado. Não, de cima para baixo. Um ato claro de Deus, que estava basicamente dizendo: pronto, o caminho até mim está aberto, totalmente aberto, por causa do meu filho.
Lá dentro, atrás do véu, ficava o objeto mais sagrado de Israel, a arca. Dentro dela, a lei de Deus, que o homem quebrou, e sobre ela, o propiciatório, o lugar onde o sangue do sacrifício era aspergido, transformando o que seria um trono de julgamento em um trono de pura misericórdia e graça. Finalmente, vamos juntar todas as peças e ver como essa estrutura tão complexa e cheia de símbolos encontra seu significado final em uma única pessoa. E aqui está a chave que abre todo o mistério. O apóstolo João nos diz que Jesus fez tabernáculo entre nós. A presença de Deus não estava mais limitada a uma tenda, mas agora habitava numa pessoa. Deus não estava mais acampado entre o seu povo. Ele se tornou um com o seu povo em Jesus Cristo. E olha só como tudo se encaixa de uma forma impressionante. O altar de bronze é o sacrifício de Cristo. A pia, a purificação que ele nos oferece. O pão, a luz, o véu que foi rasgado, o próprio sumo sacerdote. Cada elemento que a gente viu era como uma seta, um símbolo apontando diretamente para Jesus. Ele não só substituiu o tabernáculo, ele o cumpriu em cada detalhe. A sombra passou e a realidade chegou. A obra de Cristo removeu cada uma das barreiras. A pergunta que o tabernáculo deixa para a gente hoje não é mais como podemos nos aproximar de Deus, mas sim se nós estamos de fato aproveitando o acesso que nos foi comprado por um preço tão, mas tão alto.